Então, hoje a Mônica Iose, ela publicou um vídeo falando de um assunto que eu acho muitíssimo importante. Nesse vídeo são dois pontos principais que eu acho que ela falou em respeito da depressão. Primeiro, que a depressão não tem cara. Ela fez um vídeo assim, fazendo como se ela estivesse relatando algo pessoal sobre ela estar passando pela depressão. Mas afinal ela estava falando de uma outra pessoa. Mas é justamente para mostrar isso, que podia ser com qualquer um, com qualquer tipo de pessoa e tal. E o outro ponto que eu acho muito relevante que ela falou é sobre a necessidade de se falar da depressão. Eu acho até mais que isso, se ouvir, saber ouvir, se educar sobre isso, porque em geral o que acontece? Ninguém tem paciência, né, para ficar ouvindo um depressivo, ou então tem muitos preconceitos, acha que é mimimi, tá fazendo drama, ou então, tá querendo se aparecer, que não sei o que, como é que uma pessoa pode estar passando por depressão? Sabe, há muitos preconceitos, tipo assim, é o mesmo que você chegar para uma pessoa e falar assim, mas como é que você pode ser deprimido? Tem tanta alegria na vida. Eu vi uma charge fazendo isso, sabe? Tanta alegria na vida. Aí a pessoa responde, mas como é que você pode ter asma? Tem tanto ar no mundo, sabe? Então, assim, a depressão é uma coisa que as pessoas não compreendem bem. É muito difícil. Eu até estava vendo nos comentários desse post, desse vídeo da Mônica Iose, muita gente que sofre de depressão falando sobre isso, de não encontrar empatia, né? Porque é mais fácil você encontrar empatia com pessoas que já sofreram de depressão, tal como você, porque a maioria das pessoas é uma coisa com a qual elas não sabem nem como lidar, porque é uma coisa que elas não conhecem, uma coisa que elas nunca sentiram, uma coisa pela qual elas nunca passaram. Então elas também não sabem como lidar, o que falar. Muitas vezes a pessoa vem falar alguma coisa até achando que vai ajudar, mas tipo assim, ela só te enterra mais, tipo, antes tivesse ficado calada. Te enterra mais. As pessoas não sabem realmente como lidar com uma pessoa depressiva. E isso se torna assim um peso ainda maior para o depressivo, porque a depressão é uma doença. É uma doença, só que as pessoas não veem dessa forma, elas acham que o depressivo ele tá assim porque ele quer. Você acha que alguém acorda e fala assim, que bom seria ficar depressivo, adoraria ficar depressivo. Ninguém escolhe uma doença. Não estou dizendo que a doença seja de todo ruim, porque eu acho que a gente aprende muito, né, com as nossas fragilidades, com as nossas fraquezas. Se acontece uma doença no teu corpo, isso seja em qualquer parte do corpo, no caso da depressão, né, aqui, né, por sinal de que alguma coisa não está legal, não está funcionando da forma perfeita, que precisa ser melhorada, que precisa ser trabalhada, mas não é uma escolha, você não escolhe ser depressivo. Então, o fato de que é uma doença que, como é que eu vou dizer, você continua, as suas faculdades mentais, né, continuam funcionando, você consegue fazer tudo, você consegue raciocinar, você consegue andar, você consegue trabalhar, né, com dificuldade, mas você consegue trabalhar, você consegue ter uma vida, entre aspas, normal, relativamente normal. Você sente uma dor, mas é uma dor, ela não é física, não é como uma dor de dente, mas é uma dor que dói pra caramba. Então, por isso as pessoas não conseguem entender, elas minimizam como se a depressão fosse uma doença, assim, uma frescura, fosse uma bobeira e tal. Eu quero pedir desculpas, porque assim, ao falar sobre isso, eu às vezes, não é poetizar, eu falo às vezes assim, quando eu escrevo, eu sempre pareço uma pessoa assim, mega séria, parece que eu tô brava, ou então que eu tô muito triste, etc. Já quando eu começo a falar das coisas, eu nem sempre sou assim. Às vezes eu até
sabe? Tiro sarro de algumas situações. Esse é o meu jeito. E é isso que você tem que entender com a depressão. Que cada um tem um jeito, né? Nós somos pessoas, nós somos seres únicos. Então, cada pessoa reage à sua maneira. Eu sou aquela pessoa que estiver muito nervoso, de nervosismo, sou capaz de rir em velório. Sou capaz de falar aquilo que eu não queria falar. Não sei se é por defesa, alguma coisa assim, sabe? Dia desse aconteceu mesmo, que aconteceu uma situação aí que eu não tava contando com ela. E ao invés de eu abrir a porta para a situação, porque era uma coisa tal que eu até queria e tal, eu fechei completamente as portas. Eu falei tudo aquilo que não era o que eu queria falar, completamente o oposto, sabe, do que eu pensava, de puro nervosismo, sabe, porque era uma coisa que eu não estava contando. E então é assim, às vezes, cada pessoa é uma, velho. Cada pessoa é de um jeito. Então, esse é o meu jeito. Eu sofri de depressão por 7 anos. Qual é o meu estado atual? Não me considero mais deprimida neste momento. Isso é minha opinião, tá? Não fui nenhum psicólogo, não fui nenhum psiquiatra. Tem anos que eu não vou. E eu vou dizer por que eu não vou. Não tenho nada contra. Pelo contrário, eu acho ótimo quem estiver agora passando por depressão, que procure um psicólogo, que procure um psiquiatra. A minha razão de ter deixado de ir, além de não estar fazendo efeito, não estava fazendo efeito nenhum, porque era aquela consciência de que, ok, muito legal vir aqui, falar, contar a mesma história. Claro, fazia muitíssimo bem pra mim, era muito bom, sabe? Foi algo muito válido. Não estava fazendo efeito? Não, não estava. Inclusive, me aconteceu de... eu fui medicada, eu tomei certos remédios, assim, por muito tempo. Eu parei, tem pouco tempo que eu parei de tomar. Parei tudo. Parei de tomar os remédios. E fiz, assim, da maneira errada, porque o certo é a pessoa, né, ela ir diminuindo e tal, blá. Eu dei uma louca. Eu parei, não tive, assim, graves problemas em relação a isso. Não é aconselhável fazer isso, tá? Mas era errado, porque depois eu fui numa médica, foi até numa clínica, mais para renovar a receita mesmo. E ela falou, caramba, você teve esse tempo todo tomando esses remédios aí, tipo assim, esses dois remédios que você toma não combinam, eles conflituam entre si e tal. E assim, aqui onde eu moro não tenho muita opção de vamos atrás de um segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto especialista. Não estou de maneira alguma querendo desmerecer qualquer profissional. Estou falando que comigo não deu certo, tipo, não foi possível. E pro depressivo é muito chato esse negócio, tipo assim, já é tão difícil você ir num profissional e você ter que se abrir completamente com aquela pessoa ali. E aí você tem que repetir o processo, agora tem que procurar outro, agora tem que falar tudo de novo, tem que contar tudo de novo. Aí não, agora é outro. É muito complicado. Só que para mim o mais complicado ainda é que junto com a depressão eu também tinha, tem um pouco, mas hoje já não tão frequente, de síndrome de pânico, e se desenvolveu com isso também uma certa antropofobia, ou seja, eu não me sinto confortável na rua, sabe? Hoje, claro que eu vou na rua, resolvo minhas coisas, tal, blá, 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 mas eu já vou naquela de quero resolver o mais rápido possível e voltar, quero estar em casa e tal. Porque eu digo que hoje eu não tenho mais depressão, e claro, isso é uma opinião minha. Claro que alguma coisa, né, eu ainda tenho e tal, porque eu ainda não vivo 100% normal, ou como eu era antes, né, que eu acho que voltar a ser o que era antes
é meio impossível, né? Porque você aprende com as coisas que você passa, e é como aquela frase que diz que, né, nenhum homem volta a ser o mesmo depois de ter entrado, né? Não dá para você entrar duas vezes no mesmo rio. Nenhum homem entra duas vezes no mesmo rio. Porque na segunda vez, nem você vai ser o mesmo, nem o rio vai ser o mesmo. Então, eu acredito hoje numa reconstrução. Eu não acredito que eu vou voltar a ser a pessoa que eu era antes. Eu acredito que eu vou me transformar, que eu estou num processo de reconstrução para me transformar numa outra pessoa a partir daqui. Se essa pessoa vai ser melhor ou pior que a anterior, aí seja outra conversa. Mais feliz que a anterior, não sei. Melhor eu acho que sim. Melhor eu acho que sim. Que eu acho que é aprendizagem, né? Aprendizagem. Mas melhor para quem? Para mim, de certeza. Mas talvez esse melhor para mim não venha a ser o melhor para os outros. Porque a pessoa que eu era antes, eu era bem porra louca. Eu era da balada, né? Eu era da curtição, sabe? Aquela pessoa assim, pô, essa pessoa tranquila. Era eu queria só me divertir. Eu queria dançar, sair pra dançar e tal, ver a vida. Ai, como é que a vida é linda. Eu era dessa vibe positiva e tal. Hoje, a depressão me deu uma consciência, assim, de que as coisas não são coloridas desse jeito, né? Quem passa pela depressão começa a ver que as coisas não são coloridas desse jeito, que há coisas assim muito pesadas e tal. Claro, aprende-se com isso, aprende-se. Mas é impossível você voltar a ser como era quando você tem a consciência dessas coisas, né, que você passou. E quando eu falo de consciência, eu tô falando de responsabilidade afetiva, tô falando de autorresponsabilidade também, consigo mesmo e tal. E então, quando eu digo que eu já não tenho depressão, o que eu acho que eu não tenho depressão, é por causa de uma coisa muito fantástica que é o seguinte: se na depressão você não tem vontade de viver. Essa é você não vê sentido. Você não vê sentido em viver. E aí quando você, no meu caso, que era muito alegre, amava viver, eu, gente, não podemos perder tempo, não posso perder o dia, a vida é muito curta, vamos viver ao máximo, escorpionina, né? Que é a intensidade das coisas, a intensidade de tudo. Aí eu me via perdendo dias. Eu, caramba, como assim? Né? E hoje eu tenho vontade de viver. Você já tá viva? Não, ainda não. É um processo que leva tempo. Viva, ainda não me considero, ainda não me sinto pronta, por exemplo, para voltar a socializar com geral como antes, tal, acreditar nas pessoas, achar que todo mundo era legal, gente boa, igual eu achava, sabe? Dar uma gargalhada, eu consigo rir, mas dar uma gargalhada daquelas profundas, sabe? Não, ainda não, mas é ainda, tá? É um processo, leva tempo e tal. Mas já me considero muito melhor, no sentido de que hoje, né, cara, só o fato de eu estar querendo viver, eu vou explicar mais ou menos como é que é a depressão. A depressão, agora tem gente que até pergunta assim, tem os depressivos que chegam até se matar. Realmente, acontece muito isso, muita gente. E as pessoas perguntam por que os outros não se matam, né? Não é porque a dor de quem se matou é maior do que a daquele que não se matou, sabe? A gente, como eu disse, nós somos pessoas únicas, e cada um reage de uma maneira, né? E o que acontece é, nós temos toda uma história, né? Então, eu, por exemplo, tenho os princípios cristãos, né? Tem as crenças, né? As coisas que a gente acredita, né? Pô, se eu me matar, se foda isso. Porque, né, quem acredita que existe algo além, né? E aquela coisa, pô, Deus me deu a vida, é um presente, é uma dádiva. Como é que eu recuso um presente de Deus? Deus me deu a vida e agora eu vou tirar, né? Tipo assim, pelos princípios que eu tenho, para mim, o suicídio, assim, seria algo impensável. Só que tem
uma outra coisa, cara. Você pode não se matar, mas você já tá morto. Essa é a sensação. Pelo menos assim, se estiver falando besteira aí, eu sei, né? Como eu disse, cada depressivo é um, mas eu conversei com muita gente nesses 7 anos também. E muitos me falam a mesma coisa, é a sensação de já morreu. Então a minha sensação é tipo assim, eu era uma alma penada, eu tava aí, tipo assim, tava por aí, mas eu não tava vivendo. Por quê? Porque anteriormente a esses 7 anos, eu vivi. Eu vivi, então eu sei que é viver. É claro que porque eu sou muito escorpioniana, muito intensa, blá, 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 a pessoa pode achar, ela tá normal. Não, filho, isso daqui eu tô no... Daí é só, sabe, uma capa, é só talvez 10% de mim que vocês estão vendo. Não, hoje vocês estão vendo metade de mim. Mas, talvez até mais. Mas, antigamente, a pessoa vê você sair, você, né, você foi na casa dos seus parentes, você tá trabalhando, que não sei o que, e acha, você não tem depressão, não, porque você riu, você conversa, você conta piada. Cara, isso é a sensação de presença, sabe? De você, eu podia trabalhar, e claro que sempre a trabalhar, eu fiz meu melhor trabalho por respeito às pessoas, mas não com aquele entusiasmo, aquela emoção, sabe? É porque, como eu disse, quando a pessoa sente que ela morreu, ela vai planejar futuro, coisa assim, pra quê? Entendeu? A minha sensação era tipo, tinha morrido mesmo. Vou dizer, a diferença de uma pessoa depressiva para uma pessoa, tipo, que não tem depressão. Se você que não tem depressão, de repente você ganha na Mega Sena, assim, sozinho, milionário, coisa e tal. Você vai gritar, você vai pular, você vai virar de cambalhota, você vai vibrar. O depressivo não vibra. O depressivo, ele não tem mais aquela coisa, ele perde a euforia, sabe? Não tô falando que ele é doido de rasgar dinheiro. A depressão, ela não mexe na nossa racionalidade, a gente não deixa de ser racional com as coisas. Claro que ele não ia rasgar dinheiro, ele não ia falar assim, não quero esse prêmio, não. Não, ele não faria isso. Não faria. Até porque, mesmo que ele não queira, tem tanta gente, né, que precisa, que ele poderia ajudar, né? Já que ele não consegue ajudar a si mesmo, pelo menos ajudasse outras pessoas, tal. Então, não é essa a questão. Só que ele falando assim, ele responderia assim com uma certa apatia, em vez de ele ter essa euforia da pessoa, ganhei, pô, ganhei a loteria sozinho e tal. Ele fica assim, caramba, né, ganhei, né? Agora vou ter que gastar isso, né? Puta merda, por que eu fui ganhar isso logo agora que eu morri? Por que eu não ganhei isso quando eu tava vivo, que eu podia aproveitar, que eu podia curtir, que eu podia vibrar, que eu podia ficar feliz? Porque ele não consegue produzir mais essa alegria, sabe, de dentro dele, de forma natural. Então, eu vi uns comentários também lá no vídeo lá da Monique Iose, das pessoas que falam que acham que que o deprimido é só aquela pessoa que fica dentro de um quarto escuro, chorando, emagrecendo, não quer sair, só quer ficar ali, que não sei o que. Realmente, sim, muitos, infelizmente, muitos e muitos e muitos depressivos estão nesse tipo de situação. Mas isso não quer dizer totalmente que todos os depressivos estejam trancados dentro de casa. Não quer dizer que uma pessoa que você vê sorrindo na rua, que ela não seja uma pessoa depressiva, que ela não esteja sofrendo de depressão. A questão é que nós vivemos num mundo muito cheio de máscara e que nos obriga, mesmo quando a gente já está morto, porque essa situação que você está depressivo, mas você se sente morto, você tem que fazer as coisas, entendeu? A minha sensação de ter morrido era muito assim.
claro que eu queria ficar num quarto escuro, sozinha, isolada do mundo. Mas eu pensava, eu tinha certeza absoluta, eu vou falar uma coisa muito séria, eu tinha certeza absoluta, mas absoluta que eu ia morrer. Porque era uma dor tão grande, que chegava a ser física mesmo, o coração doía. Tão grande que eu falei, é impossível não morrer disso, velho. Impossível. E olha que eu sou resistente à dor física. E já passei, e emocional também, já passei muita coisa pesada. Mas eu falei, não, isso vai matar com certeza, eu vou morrer de desgosto. Desgosto em função daquilo que aconteceu, que culminou, né, com a chegada da depressão, que causou a depressão, como também um desgosto pela vida, porque quando você tem um grandíssimo choque, alguma coisa te choca profundamente, aquilo te paralisa. Te paralisa e você não tem como. Vou inventar um verbo aqui que é desacontecer, não existe isso, né? Desacontecer aquilo que aconteceu. Aquilo que aconteceu, pá, mudou tudo. Tudo. Tudo mudou. E não adianta, há coisas que te acontecem na vida que você consegue seguir em frente, você fala, é isso mesmo, tá, aconteceu, foda-se, me fudi. Há coisas, né, que você consegue tocar em frente e tal. Há coisas que podem ser consertadas, né, que, deu errado, aconteceu uma coisa muito grave, que não sei o que, mas aí consertou, beleza, vamos seguir em frente com isso, né, consertado, meio capenga, mas consertado. E há coisas que mesmo que elas sejam consertadas, mesmo assim, mesmo se acontecesse a possibilidade de essas coisas serem consertadas, elas mesmo assim não continuam sendo as mesmas. Que o grande problema foi ter acontecido. Acontecido em tal momento de fragilidade, de sensibilidade, que faz mudar tudo. Muda tudo, muda tudo. Sua cabeça muda, tudo muda. E quando você vê que uma coisa é irreversível, cara, você entra num grande choque. Como você está preso ali, dentro de ti, dentro daquele momento em que aquilo aconteceu e mudou tudo e que teve N consequências, entendeu? É muito, muito complicado. Você, é claro que a partir de então, qual foi a minha ideia? Cara, como não tem como desacontecer uma coisa, né? Eu vou ter que viver desse jeito, com a coisa do jeito que ela é, né, velho? Me matar eu não vou, né? Então vou ter que seguir em frente com essa parada aí. Então eu tinha tanta certeza, tinha uma certeza tão grande que eu ia morrer. Eu ia assim, definhar e morrer. Ia ser assim, uma hora pra outra, pum, morreu. Pá. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Aí eu, mas eu vou ter que... até vai morrer, a gente precisa de dinheiro, né? Nem que seja pro nosso próprio enterro. Porque, em questão de dinheiro, por exemplo, você, normal, assim, sem depressão, você trabalha... esse mês eu vou consertar não sei o que ali, eu vou fazer uma reforma aqui na casa, vou comprar um vestido novo, vou comprar... você tem planos pro seu dinheiro, porque você... né, você pensa num futuro, você vive para um futuro. Como o depressivo não tem futuro, quer dizer, ele pensa que morreu. Então, assim, ele não tem expectativas para o futuro. Inclusive, é complicado porque ele não vai querer, ele não vai ter mais entusiasmo para trabalhar. A gente tem, porque por mais que a gente ame o nosso trabalho, o nosso entusiasmo é em função daquilo que a gente vai obter em função do trabalho que a gente exerce. Mas aí, apesar de eu não ter esse entusiasmo na altura, eu tinha consciência que eu tinha obrigação de trabalhar, justamente por essa questão de que, você não quer
Você não pode se dar o luxo de, não vou trabalhar porque eu tô deprimida. Quem vai pagar as suas contas? Você vai deixar agora as pessoas, jogar para cima das pessoas a responsabilidade de te bancar, não a tua vida, mas a tua existência enquanto corpo físico, né, no mundo. E aí você vai morrer e o seu caixão, sabe? Tipo assim, você precisa de dinheiro. No caso, eu tenho essa vantagem, que é, ou desvantagem, não sei, que é de morar sozinha. Fico imaginando o saco que deve ser depressivo. E morando com pessoas que vão ditar o que você tem que fazer, como é que você não tem que fazer, que você quer quando você não tem ânimo pra bosta nenhuma, sabe? Cara, gente, eu morri. Eu morri, por que vocês querem que eu faça, sabe? Isso. Eu não tô aqui não, gente. Ó, isso aqui é só a minha imagem, só o meu corpo físico. Era muito essa a situação. Mas o bom de morar sozinha é que, tipo assim, eu não tive tanta pressão que eu teria caso, né, eu morasse com pessoas. Mas, por outro lado, também, né, acaba por ser um sofrimento, assim, muito, muito solitário também. E não sei se é mais difícil. Eu acho que cada um sabe, né, da sua dor. Não tem essa coisa agora de ficar comparando quem sofre mais, quem sofre menos. Cada um sabe da tua dor. Há pessoas, por exemplo, que elas saem de si quando elas passam por uma dificuldade, assim, terrível. Eu já não, eu com coisas muito difíceis, eu até sou boa para lidar. Sou aquela pessoa que vai estar ali dando força para os outros e tal, que não sei o que vai conseguir ter um equilíbrio naquele momento dificílimo. Mas põe uma coisa simples na minha frente, velho. As coisas simples para mim são muito complicadas. Coisas que talvez muita gente tiraria de letra, é aquilo que eu não vou tirar de letra. É a minha dificuldade, sabe? A causa da depressão. A gente chega nesse assunto, sabe? Eu fui descobrindo ao longo do tempo que, assim, é como tem alguma coisa, assim, que é tipo um gatilho que, pá, te empurra. Mas o que não quer dizer que não haja outras coisas. Isso você vai descobrir conversando lá com o psicólogo. Vai descobrir que houve outras situações ali, e aí que te incomodaram, que te machucaram, etc e tal, e aí aquilo ali vai se transformando assim numa bola de neve. Às vezes muitas emoções você nem sentiu elas na hora, nem sofreu tanto com elas na hora, mas vai vindo uma sequência de coisas, que aí vai formando aquele pico de estresse, tal. Aí quando vem aquele grande pico de estresse, que é uma coisa às vezes que pode nem ser mais importante de todas as coisas que aconteceram na sua vida, e que te jogam ali, sabe? Vai sendo a soma de todas as coisas. Então, assim, não dá pra você medir a dor de cada pessoa, porque cada pessoa é única e vai lidar de forma diferente, sabe? Porque, por exemplo, conheço muitas pessoas que se deprimiram após a partida de um ente muito querido que era muito importante na vida delas. Isso pra mim, por exemplo, apesar de eu ter pessoas assim que eu não consigo nem imaginar elas indo, eu sei que quando chegar a hora eu vou ficar muito mal, mas tipo, como eu sempre tive muita não é revolta com a morte, mas tipo assim, não concordo, né? Desde criança eu ficava assim, gente, por que, cara? Né? As pessoas têm que ir embora, tal. Mas eu já fui me preparando pra isso, né? Tipo assim, pô, ninguém me enganou. Eu sei que uma hora as pessoas vão embora, velho. Então, eu sempre me preparei pra isso, né? Eu sempre tive consciência, né, de que uma hora isso vai acontecer. Então, assim, eu muito possivelmente não ficaria deprimida, assim, pela morte de alguém, porque é algo que eu vim me preparando, o que não quer dizer que a dor dessas pessoas
que entraram na depressão porque perderam alguém que é muito especial, seja menor que a minha, que não foi causada em função disso, entendeu? Então, assim, é preciso aprender a ter empatia. As pessoas, uma coisa que falou muito no vídeo da Mônica, a necessidade de falar, sabe? Mas é muito complicado para um depressivo falar. É, é bem punk falar, sabe por quê? Porque as pessoas não estão capacitadas para ouvir um depressivo. Eu lembro que no início eu tentei falar muito, muito, muito. Na altura era muito Facebook e tal. Que tava, nossa, eu me fazia um bem, sabe? Escrever sobre o assunto, escrever como eu estava me sentindo. Só que aí sempre tem aquela pessoa que vai falar uma coisa, sabe? Que tipo assim, que vai te piorar ainda mais a situação. E aí eu fui parando de falar. Parei de falar. Já cheguei a falar no Instagram. No Instagram não, até tive uma boa receptividade, porque se eu falei talvez uma vez ou outra, muito pouco que eu falei sobre isso no Instagram. Foi muito legal, porque recebi um acolhimento, tipo de pessoas assim, que conheciam alguém também em depressão, e aí tipo assim, quiseram saber de mim, né, como podia ajudar e tudo bem, que é muito difícil você poder ajudar, porque a outra pessoa está numa situação diferente da tua e tal. Mas houve uma receptividade. No WhatsApp também consigo conversar sobre isso. No Facebook, esquece, esquece. Esquece trauma, porque aí a pessoa, ai, você não devia estar falando essas coisas. Cara, é minha dor. É apenas a minha dor. Né? Então, em vez da pessoa deixar você desabafar, você está precisando colocar pra fora, né? A pessoa não, fica querendo te travar, a pessoa não sabe qual é a tua dor, sabe? Mandando vontade de mandar tomar naquele lugar. E aí outra coisa que eu queria falar também sobre a depressão, né? Que as pessoas pensam que o deprimido é aquela pessoa que tá ali na cama e tal, blá, 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 e a pessoa, pô, me vê sorrindo, dando piada, dançando igual louca. Ela jamais está na depressão. Não é assim, velho, não é assim. A depressão tem fases. Pelo menos a minha depressão teve fases. Eu tive essa fase de ficar sozinha, emagreci horrores na altura, que não sei o que, você não quer comer, você não quer viver, você não quer bosta nenhuma. Mas eu já tive fases bem diferentes também. Já tem aquela fase em que você fala assim, não, eu não vou deixar isso acontecer comigo, mas de jeito nenhum, né? Tô com dor, eu vou com dor mesmo. E aí você se autodesafia, você, sabe, se põe na roda, né? Igual uma coisa que falaram muito, muito pra mim. Ah, você tem que conhecer alguém, que não sei o que, né? Porque aí, né, muda a tua vida, porque aí vai acontecer outras coisas, você vai ver outras coisas, não pode se fechar. Nossa, desatei a namorar. Eu já namorava antes, né? Tipo assim, antes da depressão eu namorava bastante, assim, era muito livre e tal. Só que depois da depressão, eu não namorei porque eu queria, porque, tava com vontade de dar uns beijos, sei lá, curtia. Não. Eu namorei porque, né, eu tinha que voltar à vida normal, então vamos lá, então tá, vamos ver. Vamos ver isso. Só que isso é o maior erro, velho. Maior erro, porque você começa a querer achar que está nas pessoas a chave da mudança da tua vida, né? Tipo, me aconteceu um trem muito ruim, muito difícil, tô muito mal, muito mal, muito mal. Mas aí eu vou conhecer um cara, e esse cara vai ser muito legal, muito maneiro. E ele vai se apaixonar loucamente por mim, eu também vou me apaixonar muito por ele. E aí, aquilo ali que tava fazendo sofrer, cara, eu vou rir. Eu vou rir, eu vou falar assim, o que que eu tava chorando por causa desse negócio aí. E agora eu tô aqui, ó, de boa, com esse boy magia maravilhoso, que não sei o que, tendo uma felicidade que eu nunca tive antes e tal. Você começa a achar que alguma coisa, alguma pessoa e tal, vai te tirar daquilo que aconteceu, né? E você vai viver normal. E aí é pior, porque você cria a expectativa de que alguma coisa te salve, te resgate, te puxe pela mão.
E aí você. E aí quando acontecem coisas ruins naquilo que você achou que ia ser a sua salvação, que ia te libertar, que ia te devolver para você mesmo, pô, é ruim. Não vou dizer que é tão ruim assim, porque assim, quando você tá na depressão, você sente que a sua dor é tão grande, tão grande, tão grande, que nada mais vai te fazer sentir uma dor maior que aquela realmente. Né? Igual nos relacionamentos. Ah, aconteceram várias coisas assim, desgramenta. Mas acho que eu sofri. Ah, eu achei ruim, mas sofrer, sofrer igual. É claro que se transformavam assim, novas facadas, tipo assim, alguém. Como se você tá ali caído no chão, quase morto, alguém vem e acaba de dar mais umas facadinhas, mas tipo assim, nada que seja pior do que aquilo que eu já tava passando, entendeu? Você acha que eu ia sofrer por causa de alguma coisa? Eu já tava sofrendo por outra que eu, dentro de mim, já considerava muito maior. Nada. Claro, foi chato pra caramba, mas não foi assim, tipo assim, não teve essa relevância, sabe? E aí, tipo, você fica também meio assim, insensível, né? Porque você acha que só existe a tua dor, né? Tipo, pode vir, cara. Um monte de gente ali te prejudicar, te chutar. Aham. Você tá achando que você tava fazendo sofrer? Eu já tô sofrendo, filha. Eu já tava sofrendo antes. Você acha que isso aí que você tá fazendo? Tá fazendo sofrer? Nada, filha. Já tô acostumada, tô acostumada com essa dor aqui. Nada é maior que essa dor aqui e tal. Então, assim, aí teve várias fases. Aí teve a fase que eu comecei a namorar pra caramba. Aí dava tudo errado e tal. Aí terminava as relações e tal. Era pra estar sofrendo, né? Não. E não é porque as pessoas não merecessem sofrimento. Uma até merecia o sofrimento, mas é porque eu estava sofrendo por outra coisa, então eu não tinha sensibilidade, né, de sofrer por aquilo. Aí teve a fase, por exemplo, eu comecei a entrar em igrejas, achando que a igreja podia, né, tipo assim, nada contra, não, eu acho muito importante a pessoa ter uma religião, a religião é muito legal e tal, só que assim, não seria eu. Já tive em várias religiões e coisa e tal, mas eu acho que eu procurar uma religião só porque eu estou sofrendo, não pelo amor a Deus, mas porque eu estou sofrendo e acho que naquela religião eu vou conseguir tal, me livrar, sabe, dessa dor. É meio até como uma negociata com Deus, tipo, ah, você me salva aí, você me tira essa dor aí, que aí eu vou frequentar essa sua igreja. Aí eu já acho bem desonesto, sabe? Não que seja inválido quem faça isso, eu acho que tem que ir pro caminho que é o teu caminho, que é o melhor para você, o que não é legal para mim, até pode ser legal para outras pessoas e tal. Ah, mas para mim não rolou. Inclusive, críticas de cunho religioso sempre foram coisas assim que me afundaram muito mais, sabe? Porque as pessoas, não todas as pessoas, mas muitas pessoas tem muito a crença de tipo assim, ah, se sua vida estiver boa, se tiver tudo bom, babá, é porque Deus te ama, Deus gosta de você e você merece e coisa e tal. Mas se você estiver na merda, a pessoa já acha é um castigo de Deus. Você é uma pessoa muito má e Deus está te castigando. E então, na depressão, eu encontrei muito isso, sabe? De gente que parecia ter o prazer de chutar cachorro morto. Porque, tipo, se a pessoa tava bem, então ela tinha o prazer de mostrar pra ela, eu tô bem e você tá na merda, entendeu? E tal. E de colocar isso muito em relação a Deus, como se fosse um castigo de Deus na minha vida. Eu tenho uma crença que é o seguinte, eu creio num Deus que ama todos, todos, todos de maneira igual. Inclusive Deus ama até as pessoas assim que me fizeram mal, entendeu? Por quê? Porque são filhos dela também.
entendeu? Então, os filhos dele também, entendeu? Então, assim, Deus vai amar mesmo. Eu sou ser humano que posso escolher não amar. Como ser humano errante, pecador e tal, eu posso escolher, mas Deus ama todo mundo. Por que algumas pessoas são felizes e outras tristes? Por que nós passamos por algumas adversidades e outras não? Porque as adversidades que eu passo é porque eu preciso passar por elas para crescer, para evoluir, para aprender alguma coisa. E não é um castigo de Deus. Deus está me lapidando, está me tornando mais forte. Se eu não tivesse passado pela depressão, muito possivelmente eu seria dessas pessoas que olhariam hoje para uma pessoa depressiva e falava, ai, mimimi, né? Por que essa pessoa está aí triste? A vida dela é ótima, sabe? Ou então, aquelas pensam, é falta de uma roupa para lavar, é falta de pensar numa coisa mais importante. Pô, olha pra aí, tanta gente passando dificuldade no mundo, que não sei o que, sabe? Eu, talvez, muito possivelmente, eu poderia ser essa pessoa que minimiza a dor do outro. E passar pela depressão me dá mais sensibilidade. Tem muita coisa que você, se você não viver na sua carne, você não vai ter sensibilidade para poder ter solidariedade com o outro, que você não sabe como é, entendeu? Então, assim, eu não vejo como um castigo. Eu vejo, inclusive, que eu aprendi muita coisa com a depressão. Claro, a gente pensa assim, pô, tinha que ser desse jeito, velho. Pau pesado, sabe? Podia ser um pouquinho mais... Tá bom, se Deus achou que tinha que ser desse jeito, tá de boa. Eu não sou das pessoas que ficam reclamando com Deus, não, não, sabe? Deve ter um propósito, não sei qual ainda, eu sei lá, faço uma ideia, tal. Mas não vou ficar reclamando, não. Eu me tornei muito mais consciente, mais forte, não, porque sempre fui forte pra caramba. Mas mais consciente das coisas, assim. E consciente tanto da forma positiva como da negativa também, porque, assim, eu achava que todo mundo era legal, entendeu? Eu não percebia o interesse. Eu não percebia, tipo assim, eu achava igual, porque eu tenho uma palavra, eu posso parecer muito doida, eu já sou realmente muito doida, mas eu sou uma doida que, se eu falo uma coisa com você, você pode confiar no que eu tô falando contigo. E então, às vezes, assim, pra eu manter a minha palavra contigo, eu te prometi que vou fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, pode ser que quando chega a altura de eu fazer isso que eu prometi pra você, isso nem seja legal pra mim, ou então eu não queria, e coisa e tal. Ou até podia até levemente me prejudicar, né? Eu deixar de fazer alguma coisa que fosse melhor para mim. Mas porque eu dei a minha palavra pra você, eu me sinto naquela obrigação, sabe, ética de cumprir aquilo que eu fiz, que eu falei com você, entendeu? Então, e aí a gente vai acreditando também que como a gente mantém a nossa palavra com as pessoas, que as pessoas vão manter a palavra dela com a gente. A pessoa fala uma coisa que te dá, que te induz a acreditar que é algo tão intenso, que é algo tão profundo que você pode confiar nela para a eternidade. E aí, de repente, não, tem uma validade, é circunstancial, é momentâneo, só que você não foi avisado disso, sabe? E então, assim, você entra em muitos choques e tal. Então, quer dizer, porque eu tinha que aprender com essa parada também, né? E tal. Então, assim, tem esse lado negativo de hoje perde-se a poesia que tinha, que é de quando eu vi as coisas assim, com óculos mais cor-de-rosa e tal. Tive que tomar na cara e aprender que as coisas não são assim. Só viu que o vídeo tá ficando grande pra caramba e resolve acrescentar coisas ao vídeo, mesmo sabendo que as pessoas não gostam de vídeos grandes. Mas olha, eu já passei dessa fase de fazer as coisas em função do que as pessoas gostam e tal. Se ninguém assistir, o que eu posso fazer? Nada, né? Então, que fique como um desabafo póstumo. Não posso, não. Esquece isso. Que eu não tô querendo morrer, não.
mas achei que tinha que acrescentar algumas coisas. Eu falei, por exemplo, que, né, tive psicólogo, psiquiatra e tal. Parece que o psiquiatra passou uns remédios errados aí pra mim e tal. Por que que eu não mudei? Eu falei, né, que é muito chato você ter que ficar, né, mudando de um pro outro e aí ter que ficar repetindo, velho, a mesma história, começar tudo do zero. É mesmo como começar tudo do zero de novo com outro profissional. Mas não tem só isso, é porque assim, eu vivo também numa cidade muito, muito pequena, de 15 mil habitantes, segundo o último censo. Claro que o último censo tem uns 10 anos, então agora já deve ter o dobro ou o triplo, mas assim, é uma cidade muito pequena, é a cidade onde eu vivi, onde eu nasci. Então, assim, muita gente me conhece também. E nem sempre você quer se abrir para todos os tipos de pessoas, né? Porque há pessoas que vão ter sensibilidade àquilo que você conta. E não, é claro que eu sei que os profissionais da psicologia, né, são pessoas sérias e que, né, o que você fala com eles vai ficar com eles, mas não é confortável, entendeu? E tirando isso, tinha, como eu falei, a síndrome do pânico, tinha a antropofobia. Então, para mim, era muito mais difícil sair de casa do que propriamente estar com o psicólogo falando, com o psicólogo tranquilo, não ia sair de casa, entendeu? Como eu disse também, a depressão, pelo menos comigo, ela teve várias fases, muitas fases. Então teve a fase inicial do isolamento, de querer ficar dentro do quarto escuro, mas também chorando, coisa e tal. Mas teve também uma fase que eu já não conseguia chorar. Eu não conseguia. Não, por mais que a dor fosse muito grande, eu ganhei uma incapacidade de chorar. E aí, com o psicólogo, eu pude até perceber isso, que a minha dificuldade com o choro. Quando eu era criança, tudo bem de criança, né? Eu chorava muito, 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 muito. Era aquela criança que chorava o tempo todo. E eu me lembro perfeitamente dessa época. Eu me lembro, às vezes, mais de coisas quando eu era criança do que de coisas adultas. Então eu chorava demais. E aí todo mundo, nossa, criança chorona, essa criança só sabe chorar, que não sei o que, para com isso, blá blá blá. E então, quando adulta, eu parei muito de chorar, porque percebi que, né, que chorar era uma coisa assim, sabe, que sempre traria assim, olha aqui, que traria isso de ser criticada e tal. Então eu tenho essa dificuldade para chorar. Mas aí no início da depressão teve muito isso, né? Eu chorar muito. E aí essa coisa de ter que sair, né? Ter que sair de casa. O problema era esse, não era estar com psicólogo. Era sair, encontrar alguém. Porque tem altura que se você encontra com alguém no elevador e a pessoa te fala, tudo bem? Cara, você tem vontade de chorar no ombro da pessoa, de soluçar. Não, não tá bem não. Não tá bem não. E contar toda a sua vida pra ela. E tipo assim, você não quer meio que fazer papel de louco, entendeu? Então você evita isso. Você sabe o quanto as pessoas... Eu já tinha uma noção mesmo antes da crueldade das pessoas, né? Mas não tanto quanto. Eu achava que eu sabia da vida, velho. Eu achava que conhecia a crueldade das pessoas, mas depois da depressão, que eu vi muito mais, sabe? Do quanto as pessoas, consciente ou inconscientemente, elas podem ser bem, bem terríveis com a dor do outro, sabe? E aí você já tá dolorido. E você vai permitir, sabe? Você vai deixar que alguém faça aumentar ainda a sua dor, ou achar que vai aumentar ainda a sua dor, sabe? E eu digo isso em relação à apatia, né? Das pessoas, a maldade. Sabe quando você engorda 30 quilos? Sabe, todo mundo quer te lembrar? Como se você não soubesse, como se você não tivesse espelho em casa e tal. E também como se fosse dar conta delas. O problema é que você tem engordado 30 quilos. Ou como se
sabe? Tipo, você fosse obrigado a ter que emagrecer porque elas repararam que você engordou 30 quilos, tipo assim, cada um a sua maneira, sabe? E é assim, eu acho que também, talvez no mundo todo, mas eu acho que principalmente em cidade pequena você sente muito isso, o impacto, né? Da opinião, da imposição das pessoas sobre como você deve viver a sua vida. Eu tenho uma música que eu fiz, está publicada no YouTube, está no Instagram também, que ela fala muito da depressão, que é uma música baseada no livro Quem Me Roubou de Mim, do padre Fábio de Mello. Como é que eu pensei agora? Eu ia falar padre Fábio Marcelo de Mello. Estava pensando no padre Marcelo também. Que fala, não sei por onde me perdi, qual trilha exata, quem me roubou de mim, não deixou nada. E falando sobre essa capa, né, que a gente se torna também, pelo menos eu me tornei, em função da... porque assim, se já é doloroso você viver a sua depressão, mais doloroso ainda é você estar num momento fragilizado, sabe? Eu acho que os momentos em que eu quis passar sozinha, ficar sozinha, justamente tipo assim, me deixa em paz, sabe? Deixa eu com a minha dor, não vem querer sangrar ainda mais aquilo que já tá sangrando, sabe? Então, é muito de se proteger, sabe? Como eu disse, é claro que nada do que acontecesse a mais iria me fazer mais triste do que aquela tristeza que era a única que acaba importando, né? Que era do que aconteceu, o tal choque que aconteceu que transformou tudo. Mas mesmo assim, para que você vai caçar mais coisas para te deixar pior? A gente vê, por exemplo, muito depressivo emagrecendo, né? Porque perde a vontade de comer, então muitas pessoas associam, né, a magreza extrema, às vezes, à depressão. Mas não vê que, por exemplo, muitas pessoas obesas, não estou dizendo que todas as pessoas obesas são deprimidas, mas acontece também de muitas pessoas obesas serem obesas por conta da depressão, porque também tem a questão, algumas pessoas têm a depressão associada à ansiedade, e aí elas comem, porque é a única coisa que dá, entre aspas, um certo alívio, né, naquele momento. E é algo que a gente tem que compreender também, porque só quem sabe, só quem vive sabe, né? No meu caso, eu tive umas fases assim, que eu não queria comer nada, que não sei o que, mas tive também muita ansiedade em outros momentos, de querer comer muito e tal, etc. Cheguei às vezes a engordar 3, 4 quilos e tal. Só que assim, como eu fui gorda na infância, e eu sempre tive muito, sabe, sofri muito o bullying, esse negócio de ser gorda, que não sei o que, isso foi uma coisa que eu evitei. Eu engordo 3, 4 quilos, eu já fico desesperada, querendo emagrecer. Não é porque eu me importe, tipo assim, na depressão você não importa, sabe? Porque você morreu, né? Eu te falei que você morreu. Mas é porque assim, caramba, eu tenho a minha dor pra eu pensar. Agora eu ainda tenho que me preocupar com a opinião dos outros em relação ao meu, se eu tô gorda, se eu tô magra e coisa e tal, sabe? Se torna uma coisa tão supérflua, sabe? Tipo, a pessoa, você tá deprimido, você tá lá no buraco, você tá mal pra caramba e alguém tá ali falando teu cabelo, falando que pra você é tão irrelevante. Só que ao mesmo tempo, eu notava que qualquer indiferença que eu tivesse com o meu corpo físico também era um reflexo grave da minha depressão, né? Porque quando a gente pune o nosso corpo, né? É outra coisa que a gente faz muito, é punir a nós mesmos, sabe? Pela dor que a gente está sentindo, né? Eu antigamente era tipo assim, nossa, eu me travestia para sair, sabe? Era olhar no guarda-roupa, o look, eu saía. E eu não ia na padaria,
sem a maquiagem e tal. E com a depressão, cara, eu me forçava, muitas alturas, eu me forcei a pentear cabelo. Confesso que durante uma fase, teve uns dias que eu nem tomava banho. E era porque eu simplesmente, a passagem dos dias também, tipo, eu também não tinha noção de quantos dias que tinham se passado, entendeu? Então, não é falta de higiene, não. Até porque, como eu achava que eu ia morrer a qualquer momento, eu queria pelo menos morrer limpinha, né? Tipo assim, né? Pelo menos não dá trabalho pra quem fosse, né? Me colocar lá no caixão. A gente não quer dar trabalho, velho. Eu pensava só assim, eu não quero dar trabalho pra ninguém. Tanto que outra das coisas, assim, estranhas que eu fiz na altura da depressão, que eu fiz meu testamento. Tanto que eu posso morrer agora nesse momento. E se eu morrer nesse momento, tá lá meu testamento, tá? Porque eu não refiz ele, né? Porque agora eu também não penso em morrer, então não tô pensando em testamento. Mas na altura eu fiz meu testamento. Não que eu seja rica, mas tudo aquilo de valor material que eu tenho, ou emocional, eu já deixei escrito. Isso é coisa de gente que realmente já tá pensando no negócio, né? Tipo assim, não é uma depressão, só tô triste. Isso é uma diferença muito grande de você tá triste, você tá deprimido. Tristeza todo mundo tem ao longo da vida, porque assim, a vida é isso, né? Não é só alegria. A gente vai passar por muitas coisas tristes. A depressão é uma coisa assim muito mais profunda. Sobre as coisas que me ajudaram a hoje não estar mais deprimida, conforme eu disse. Não sei se pode ajudar todo mundo, só partilhar. Primeiro, assim, mesmo deprimida, eu me forçava a fazer as coisas, sabe? Eu pensava o seguinte, eu, por exemplo, sempre fiz atividade física, umas maneiras, de umas alturas mais focada, outras alturas menos e tal. Mas sempre fiz, como é que uma pessoa que está depressiva vai pensar em cuidar do seu corpo, que não sei o quê. Primeiro, como eu disse, era porque eu sei como é que a sociedade é cruel, sabe? Quando você engorda e tal. Então, eu já tinha o meu problema, que pra mim era o maior problema do mundo. De ainda ter que lidar com gente falando que eu tô gorda, ela tá obesa, que não sei o que. Então, assim, era uma forma de evitar mais uma chateação, porque eu queria focar só no meu problema interno e não ter que ficar ouvindo coisas inúteis dos outros. Mas, principalmente, porque eu pensava o seguinte, se um dia, eu tentava ser racional, se um dia eu deixar de estar deprimida, eu vou olhar para esses anos atrás aí, que eu passei deprimida, eu vou falar, caramba, quanto tempo eu perdi. Porque você sabe que quem não parou está muito mais à frente, tão à frente, que não pode ser mais alcançado. Por exemplo, estou 7 anos em depressão. Estive 7 anos em depressão. Se eu tivesse passado esses 7 anos sedentária, numa cama, aí hoje sai da depressão. Eu quero ficar com um corpo mais ou menos, quero fazer atividade física, que não sei o que. É claro que depois de 7 anos sedentária, o meu corpo não vai reagir da mesma maneira do que agora, em que se eu quero fazer atividade física, o meu corpo já teve todo um preparo, o corpo tem memória, né? Então, assim, hoje eu consigo fazer as coisas, né, as atividades físicas com facilidade, porque eu nunca parei. Eu sempre continuei fazendo. Então, eu tinha essa consciência de que eu não podia parar apenas porque estava deprimida, porque se, havia um se, era 1% só, porque 99% eu acreditava que eu ia morrer. Mas se nesse 1%, porque a gente não manda na nossa vida, né? Quem manda é Deus, né? Se nesse 1% Deus determinasse, não, você vai morrer não, filha. Não vai morrer. Você vai viver esses 7 anos aí, então aí chega nesses 7 anos. E aí eu olhasse para trás, eu ia ficar muito frustrada agora. Se eu olhasse para trás e eu percebesse que eu parei. Então, assim, mesmo sem vontade nenhuma, sem entusiasmo nenhum, eu fiz muita coisa. Eu li vários livros. Outra coisa que me ajudou muito foram essas coisinhas aqui.
Deixa eu ver se eu consigo mostrar a carinha dessa criança aqui. A carinha dessa outra criança aqui. Eu comecei a adotar cachorro de rua. Não foi algo planejado, tá? Eu comecei a ver eles sendo maltratados, atropelados. Cada um deles eu encontrei numa situação assim, tal. E aí aquilo me doeu muito, cara. Aí eu falei, cara, eu tenho que tirar eles da rua. Tipo assim, quando você tá sofrendo, não quer dizer que você queira ver o outro sofrer. Muito pelo contrário, você ganha muito mais sensibilidade também por aqueles mais indefesos, por aqueles que não têm, sabe, quem faça por eles e tal. Só que eu não sabia cuidar de cachorro. Eu sabia. Só queria tirar eles da rua, sabe? Só queria protegê-los, sabe? Tipo assim, agora vocês vão lá pra casa, ninguém mais vai te atropelar, ninguém mais vai te bater, jogar água quente, sabe? Era isso. Só que, pô, eles me ajudaram pra caramba. Eu tenho um amor por eles, assim, pô, gigantesco, gigantesco, gigantesco. Hoje não sei mais viver sem eles. É claro que isso acontece, gera outras coisas na minha vida, né? Porque, por exemplo, às vezes, né, antigamente eu era da balada, né? Era de sair, que não sei o que. Hoje eu não posso fazer uma viagem, sendo que eu tenho 6 cachorros, né? 6 cachorros que dependem de mim. Você pensa que eu me arrependo em algum momento. Ah, eu não devia ter pegado esses cachorros e tal, bababá. Acabou minha liberdade, não. Justamente a depressão também veio me mostrar isso, sabe? A gente nunca vai se arrepender de chorar por um cachorro. A gente pode se arrepender de ter chorado por vários seres humanos, sabe? Mas nunca a gente vai se arrepender de ter amado um cachorro, porque o amor deles é incondicional. Se eu tô rica, se eu tô pobre, se eu tô bonita, se eu tô feia, mesmo nesse período todo de depressão que eles estiveram comigo, eles sempre trouxeram para mim um amor incondicional, que é um amor que não é pela minha capa, pelo que eu tenho. Não, é um amor assim gigante. Eu cheguei a perder alguns cachorros que ficaram doentes e tal, aconteceram coisas. E eu chorei tanto, 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 tanto. E eu falo, gente, essas lágrimas, essas valem a pena. Sabe, as outras coisas pelas quais eu sofri, o grande drama é esse, né? Caramba, eu sofri tanto por umas coisas que não mereciam o meu sofrimento. E por eles, cada lágrima que eu derramei, cara, toda a preocupação que eu tenho, todo o amor que eu tenho, tudo isso, assim, faz sentido, sabe? Faz realmente sentido, enquanto que outras coisas não mereciam, sabe, nem um décimo de segundo do meu sofrimento. A depressão também me deu muita compreensão de como que a gente funciona em sociedade. E isso também é bastante punk. Bastante punk. Perceber a falta de empatia das pessoas pelo outro. Perceber o quanto que o sentimento, ao contrário do sentimento dos cachorros, é um sentimento condicional. Condicional. Não todos, né, claro, mas assim, digamos que uma grande parte das pessoas, o sentimento delas é condicional. Vou dar o exemplo tal da obesidade, por exemplo. As pessoas que dizem que me amam, me adoram. Estas mesmas pessoas me amariam se eu tivesse com 30 quilos a mais. Eu seria a mesma pessoa. A mesmíssima pessoa. Mas me amariam. Fala aí. Então, tudo. Eu tenho muito tempo que eu não assisto TV. Não assisto TV desde março. Mas eu lembro que vez ou outra, tipo assim, vi entrevista de alguém que saiu do Big Brother, que não sei o quê. E a pessoa sempre fala, não, dentro daquela casa é tudo muito intenso, é tudo assim, não dá pra definir, é muito hard, que não sei o que, tá.
eu digo que a depressão é isso, ela intensifica, eu que já era intensa, intensifica muito mais a nossa percepção, a nossa sensibilidade, a nossa... Por mais que você esteja ali morto, é como se já estivesse em coma, assistindo assim do alto, assim, tudo que está acontecendo, sabe? Então você acaba tendo uma percepção, que às vezes é uma coisa boa, às vezes é uma coisa ruim, muito maior das coisas e do funcionamento das coisas enquanto sociedade. A questão do machismo, por exemplo, é uma das coisas assim que nas quais eu mais cresci, o meu conhecimento, sabe, a minha percepção, que é muita coisa que talvez eu não tivesse percebido antes e tal. Porque a gente fica muito mais sensível, muito mais atento também, por mais que você não esteja em corpo presente, você fica muito mais atento. Quando eu digo estar em corpo presente, por exemplo, eu saí algumas vezes durante a depressão, porque tinha que sair, né? Reuniões familiares, blá, 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 e tal. E eu não estava... É muito triste, sabe? Você sair porque as pessoas querem que você vá, quer que você esteja nos lugares, mas você, na verdade, não está ali. E no meu caso, o que aprofundou ainda muito mais a minha depressão é porque a minha depressão veio num momento também de uma mudança total de vida, né? Que eu morava em outro país, eu vim morar aqui. E aí ter que conviver com uma outra cultura. Devia ser a minha cultura, mas tipo assim, na verdade, eu não me adaptar à forma com que as coisas, a maioria das coisas acontecem aqui e tal, de me sentir mais uma vez diferente de tudo e tal, coisa que tem uma sensação de desde criança, né? De que você nasce diferente, assim, e tal. Mas aí ter que me readaptar a muita coisa, tem coisa que eu não concordo, tal. E então essa mudança também, essa mudança de vida, sabe? Porque eu não fiquei deprimida, porque às vezes te acontece uma coisa, mas a tua vida continua igual, tudo tá igual. No meu caso, não, eu fiquei deprimida, ainda tive que passar também pelo processo de um montão de coisa diferente com a qual eu tive que lidar, entendeu? Então isso assim que foi, eu digo que eu tenho assim umas 10 vidas numa vida só, sabe? Cada fase da minha vida é uma fase assim completamente diferente. E então eu tive que sair algumas vezes, não porque eu quisesse, mas eu tive que estar. E é muito chato isso, porque assim, eu tinha acabado, eu passei 13 anos fora. Aí eu vim pra cá. Quando eu tava fora, eu não podia, né, estar com as pessoas na frequência que eu gostaria, né, porque tava longe, né. E aí eu ficava assim, caramba, eu tô deprimida. E agora que eu tô perto das pessoas, que eu posso estar perto delas, a minha dor não me deixa estar perto delas. Então, assim, era como sair de uma prisão e ir pra outra, velho. Entendeu? Era uma coisa assim. Era injusto até, sabe? Tipo assim, tanto tempo que eu não tive com as pessoas porque eu morei fora. Aí agora, eu tô perto delas, mas não quero estar perto de ninguém, não, que eu tenho alguma coisa contra as pessoas. Não, elas são muito legais e tal. Mas porque eu não estou pronta pra isso. Muito punk, muito punk. Então, assim, eu não acho, é muita pretensão, sabe? Eu poder falar assim, ó, segue esse método assim, assim, faz isso, 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 e você, tal como eu, você vai sair da depressão. Por quê? Cada pessoa é única. O que eu posso, assim, que eu acho, né, humildemente, que eu posso aconselhar é a gente tentar, e isso nós que já passamos por isso, ou que estamos nessa, ou que seja, tentar conscientizar as pessoas sobre isso, sobre a questão de não ser um mimimi e tal, e tentar desenvolver uma empatia. Claro que sabe, você pode ganhar na loteria, pode acontecer milhões de coisas, você não vai deixar de ser depressivo só porque coisas boas te acontecem, entendeu? Mas a gente pode, pelo menos, tentar fazer com que a vida do depressivo, que já é pesada, não seja mais pesada ainda. Tá bom? Olha, fiquem com Deus.
Vou deixar aqui o link pro meu canal, que é Paola de Balzac. Meu Instagram também, Paola de Balzac Oficial. Espero, não sei lá, se ajudei alguém, se tiver ajudado uma pessoa que seja, velho. Eu vou ficar mega contente com isso. E olha, tamo junto, velho. Tamo junto. A gente, cada um à sua maneira, mas tamo junto. Torço mesmo para que quem esteja assistindo esse vídeo aí esteja com depressão. Não sei como ajudar e tal. A gente sabe que mesmo as pessoas querendo ajudar, nem sempre elas podem nos ajudar. Mas é aquela coisa, eu quero só manifestar minha solidariedade, que assim, aquilo que, né, que um depressivo passa, não é uma coisa que a gente não deseja para ninguém. Então, é assim, vamos nos encontrando por aí, tá? Beijinho.